Olá, amigos. Esperamos que a paz do Senhor e a graça do Senhor Jesus Cristo encontre você em boa situação. Que haja esperança no seu coração, que haja uma bênção em sua vida. Nessa sexta-feira, vamos encerrar a lição da semana, que tem como título Compartilhando a Palavra. Vamos então fazer uma breve recapitulação do que nós estudamos. Como é bom aprender algo prático para a nossa vida espiritual. Como é bom a gente agregar à nossa experiência cristã aquilo que Deus deseja nos ensinar como padrão de vida espiritual que pode ser produtivo, tanto nos ajudando espiritualmente, como ajudando as pessoas também para as quais nós testemunhamos. O estudo dessa semana nos levou pelos caminhos do evangelismo prático. Como eu disse, não basta apenas a pessoa estudar, é preciso praticar. Por isso, Deus nos ensinou nessa semana como podemos compartilhar a palavra com alegria, como resultado de uma boa notícia, que é a notícia da salvação em Cristo Jesus. Eu quero fazer apenas uma retificação. No estudo de ontem, ao finalizar, eu usei a expressão quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas. E eu disse que Salomão é que se expressou dessa forma, mas foi Isaías que se expressou. Apenas uma retificação para ficar então muito claro. Estudamos nessa semana que o nosso testemunho deve ser firmado na palavra de Deus. A palavra de Deus é a base do nosso testemunho, porque a palavra de Deus fala de Jesus como presente de Deus para a nossa salvação. Então, ao darmos um testemunho, temos que ter esse testemunho baseado na palavra de Deus. Deus doou Jesus para a nossa salvação. Foi um presente tanto para a humanidade. Nós vimos ainda no estudo que a palavra de Deus ela foi comparada a 5 símbolos especiais por causa da sua eficácia. A palavra de Deus foi comparada a uma lâmpada que ilumina o caminho. Foi comparada a um fogo que purifica. Foi comparado a um martelo que nos ajuda assim a quebrantar o coração e quebrantar também o pecado que pode existir na vida das pessoas. Foi comparada também a uma semente que germina para a vida eterna. Jesus até falou da parábola do semeador. Ele também comparou a palavra de Deus a um pão, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus sacia o coração das pessoas que estão em desconforto, em desilusão, em desesperança. A palavra de Deus tem esta finalidade prática de trazer conforto e esperança para o nosso coração. Ellen White, inclusive, escreveu numa meditação do ano de 1983, na página 374, ela escreveu o seguinte: aquele que achou conforto na palavra de Deus deve compartilhar esse conforto com outras pessoas. Somente assim, essa pessoa poderá continuar a receber conforto mais ainda. Perceba que quando nós transmitimos conforto a uma pessoa, Deus nos conforta muito mais ainda. Por isso que é importante que o cristão saiba que testemunhar da palavra se torna uma bênção para a própria vida dele. Um comportor que estava fazendo oferta de livros chegou numa casa, bateu na casa, ninguém atendeu, ele entrou no portão e bateu lá na porta. Havia um homem deitado no sofá, a porta se abriu, aquele homem estava doente e disse: o que você quer? Ele disse: eu sou comportor da igreja adventista, eu vendo livros, vendo bíblias. E aquele homem disse: eu não quero saber de porcaria de livro nenhum, nem de bíblia, suma da minha casa. O comportor, muito experiente, pediu desculpa de forma cortês, mas percebeu que a casa estava numa situação assim miserável. Aquele homem com certeza estava doente há algum tempo e pelo olhar dele, ele viu também uma senhora lá num cômodo que parecia ser uma cozinha. E ele pensou, essa família deve estar precisando de alguma coisa. Se despediu dali, foi até uma mercearia próxima, fez uma compra de uma cesta básica, alguns elementos necessários à manutenção, à sobrevivência de uma pessoa, e pediu para a pessoa da mercearia entregar naquele endereço. E a pessoa foi levar as compras ali.
se comportou, voltou um mês depois naquela região e passou pela mesma casa. E vendo o dono da casa lá na varanda, cumprimentou e disse: boa tarde, o senhor melhorou? Ele olhou e disse: escuta aqui, vem cá, o senhor é aquele vendedor de livros? Sim, sou eu, sou o comportor da igreja adventista. Escuta, vem cá um pouquinho. Eu quero lhe pedir desculpas pelo tratamento que eu dei ao senhor, que eu tive. Eu fui muito rude com o senhor, me perdoe. Eu quero agradecer, porque ninguém aqui me ajudou. O senhor foi o único que se preocupou comigo e com minha esposa. Então eu lhe agradeço pela providência de o senhor ter mandado alimentos para a minha casa. O senhor faz o quê? Eu vendo livros da igreja adventista. E dali, daquela conversa, aquele homem acabou recebendo um estudo bíblico. E depois então se batizou juntamente com sua esposa e também com alguns dos filhos que já estavam casados e tinham suas próprias famílias. Olha o que uma pessoa com assim, a alegria da salvação pode fazer pelo interesse espiritual de outras pessoas. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ajuda a sermos melhores do que somos. A palavra de Deus tem iluminado o nosso caminho neste mundo, tem feito com que nossos pés andem pelo caminho assim da verdade, da consagração, evitando o pecado, assim resistindo à tentação. Bem verdade que nós somos pecadores, não temos como fugir dessa condição. Mas o melhor de tudo é que quando o cristão ele cai em pecado, ele tem a palavra de Deus que pode orientá-lo, pode reconduzi-lo a uma situação de retorno aos braços de Deus, a uma vida de consagração. Por isso que a palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida, porque ela nos dá certeza de perdão. Ela recria a nossa vida. A palavra de Deus, ela é criativa, porque ela tem muitos benefícios para o leitor sincero e praticante dos seus ensinos. Foi o que aprendemos esta semana. Existe a história do navio Bounty. O navio Bounty, ele teve um motim, uma revolta, uma rebelião dentro dele. E os marinheiros que se rebelaram pegaram o capitão e alguns marinheiros que estavam do lado do capitão, colocaram em um barquinho e jogaram no meio do mar. E eles pegaram o navio, foram até uma ilha chamada Pitcairn e afundaram o navio, pegaram tudo que tinha dentro de comida e foram morar assim com a comunidade que já vivia naquela ilha. Um dos homens sabia fazer cachaça. Ele começou a fazer cachaça e a ilha se tornou um inferno. Em um ano, aquela ilha se tornou um inferno. Violência, crime, pessoas com dificuldade, homicídios, coisas terríveis aconteceram por causa da bebida alcoólica que foi introduzida na ilha. Um dos homens, um dos marinheiros chamado Alexandre, sabia ler e escrever. E ele começou então a ensinar as crianças e a ler a Bíblia para os pais. Ele tinha um exemplar da Bíblia. Quando os primeiros missionários chegaram na ilha Pitcairn, 20 anos depois, encontraram uma comunidade totalmente abençoada pela palavra de Deus. As pessoas não tinham mais violência. As pessoas viviam em paz. A cadeia fazia 15 anos que não tinha uma só pessoa presa. Não havia mais roubo. Era uma comunidade abençoada pela palavra de Deus. Como a palavra de Deus pode ajudar as pessoas que estão assim lendo e se inteirando da vontade divina? Sabe o que diz o Senhor Deus em Isaías 55, verso 11? Diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia, mas ela prosperará naquilo para o qual ela foi determinada. Veja que Deus tem planos para que a sua palavra possa frutificar em nossa vida. A palavra de Deus não voltará vazia, mas ela dará frutos e prosperará naquilo que Deus determinou. Por isso, um dos pontos de destaque da lição dessa semana foi o estudo de quarta-feira, no qual nós aprendemos que devemos crer nas promessas divinas que estão na palavra de Deus. Mais de 3.000 promessas existem na palavra de Deus. E a fé nessas promessas é um fator importante para que nós possamos assim receber essas promessas, bênçãos em nossa vida. Nosso desejo é que o estudo dessa semana possa modificar em muito a nossa forma de agir diante de Deus. A palavra de Deus, ela é abençoadora. A família que lê a palavra, que abre a palavra, que estuda,
nem que for um pequeno trecho. O pai que solicita ao filho que deixe um pouquinho o celular do lado, um joguinho da internet e leia pelo menos um capítulo da palavra de Deus, será uma família abençoada. A palavra de Deus, ela modifica o ambiente onde ela é lida e praticada. Um dos advogados nos Estados Unidos disse para o amigo dele: vou embora dessa cidade de Nova York, porque aqui eu não aguento ver vocês crentes com essa Bíblia debaixo do braço, pregando a todo momento. Eu vou mudar para um lugar onde não tenha nenhuma Bíblia. Foi para o Texas, para uma cidade do Texas. Depois de 1 ano e meio, escreveu para um ministro do Evangelho, amigo dele, dizendo: pelo amor de Deus, venha para cá. Deu o nome da cidade e disse: eu preciso de você, traga muitas Bíblias, porque eu vivo num lugar onde não tem Bíblia. E um lugar onde não tem Bíblia é muito parecido com o inferno. Aquele missionário foi até lá e a transformação foi evidente naquela localidade. Queridos, muitas vezes nós descremos da palavra de Deus, mas ela funciona como um elemento transformador da vida das pessoas. Um médico cristão que estava sentado numa praça lendo a Bíblia foi abordado por um amigo dele que disse: não acredito que você, com toda a sua cultura obtido na faculdade, sua experiência internacional de palestrante, você lendo esse livro obsoleto, que ninguém sabe nem quem foi quem escreveu? O médico disse: por quê? Você acha que a Bíblia não tem credibilidade? De forma nenhuma. Quem é que escreveu a Bíblia? Ninguém tem certeza. E o médico disse: escuta, você usa tabuada? Ele disse: claro que eu uso a tabuada. Todo mundo usa tabuada. Mas o médico disse: mas você usa tabuada? Claro que eu uso. O médico disse: como é que você usa tabuada? Você sabe quem escreveu a tabuada? O homem disse: não sei. Então como é que você usa uma coisa que você não sabe quem escreveu? O rapaz teve uma ideia assim luminosa e disse: doutor, mas a tabuada funciona. O médico disse: meu amigo, a palavra de Deus também funciona. Eu posso mostrar a você centenas de casos de pessoas que tiveram sua vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Se crermos nisso, queridos irmãos, queridos amigos, compartilhar a palavra será a expressão da alegria recebida. Um coração alegre pelo poder da palavra vai expressar essa alegria na forma de um testemunho. E com certeza, um testemunho desse tipo vai ter resultados assim produzidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo ele nos impulsiona a darmos um testemunho, é porque, do outro lado, o Espírito Santo já colocou no coração de alguma pessoa para receber esse testemunho. Deus seja louvado pela sua vida. Que o seu testemunho, que o meu testemunho, que o nosso testemunho como pessoa, como igreja, seja um testemunho que abrevie a volta de Jesus. Que essa palavra seja compartilhada por nossa vida, porque é a forma mais preciosa e mais assim prática de testemunharmos, é falarmos o que a palavra fez e mostrarmos o que a palavra fez em nossa vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe, que possamos ter um sábado feliz, possamos ter um estudo na igreja, aqueles que puderem ir, os que não puderem vão estudar pela internet, mas que Deus seja louvado. É o meu desejo a todos. Amém.